Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com o Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Nós temos estudado livro após livro das Escrituras. Já estudamos a primeira carta do apóstolo Pedro, estudamos na sequência o livro do profeta Abacuque e agora estamos estudando o Evangelho de Marcos. E nessa ocasião nós estudaremos as 4 narrativas que estão no capítulo 4, verso 35 ao capítulo 5, verso 43. São narrativas de milagres, narrativas surpreendentes e que causam um grande impacto em nós. A primeira narrativa, Jesus acalma a tempestade e o mar. Na sequência, a segunda narrativa, Jesus expulsa os demônios do Gadareno. Na terceira narrativa, Jesus ele cura a mulher que tinha um fluxo de sangue. E na última narrativa, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Essas narrativas são tão surpreendentes que existem pessoas nos nossos dias que negam a historicidade dessas narrativas. Esses são os teólogos liberais, né? Eles dizem que a igreja primitiva teria, tempos depois da época de Jesus, inserido essas narrativas como parte de uma mitologia criada em torno de Jesus Cristo. Bem, esses teólogos eles afirmam esse tipo de coisa porque se deixaram levar pelos seus pressupostos racionalistas. Mas existem outras pessoas que aplicam essas narrativas diretamente para si. Elas pensam assim: bom, olha só, está escrito que Jesus curou esta mulher de fluxo de sangue. Jesus ele andou sobre o mar, Jesus acalmou a tempestade. Bem, se ele fez esses milagres, então ele fará também os milagres que eu preciso. É só eu ter fé. Calma, vamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos tentar descobrir qual é a intenção do autor do Evangelho ao registrar esses milagres. Será que ele registrou esses milagres simplesmente para a gente fazer esse transporte direto, essa aplicação direta para nós? Eu acho que não. Nós precisamos descobrir essa intenção primeira para os primeiros leitores, a intenção do autor ao escrever o que escreveu para os primeiros leitores, para somente depois transportar para os nossos dias e aplicar para as nossas vidas. Então, vamos para o texto e vamos ver qual é a mensagem do texto para cada um de nós em nossa época. Vamos para de frente com o texto. Muito bem, irmãos. O texto dessa semana ele é longo, como você está vendo, né? Marcos 4, 35 a capítulo 5, verso 43. Então nós vamos efetuar a leitura narrativa por narrativa, ok? Mais uma coisa, não se preocupe aí com o tamanho da letrinha, eu sei que está bem pequena, mas eu coloquei o texto inteiro aqui para a gente ter uma visualização do caminho que Marcos quer nos levar em relação a essas 4 narrativas, ok? Então vamos lá. A mensagem central do texto é: Jesus é Deus e por isso tem autoridade sobre a criação, os espíritos, as enfermidades e até mesmo sobre a morte. Vamos entender como essa mensagem está disposta. São 4 narrativas então. A narrativa do temporal, o homem com o espírito imundo, a mulher com fluxo de sangue e a filha de Jairo. São 4 situações de incapacidade humana. Diante de um naufrágio decorrente de forças da natureza, a desumanização decorrente de forças espirituais malignas, enfermidade e a morte. São 4 situações que revelam que Jesus pode todas as coisas. Agora preste atenção, algumas pessoas usam erradamente essas narrativas e aplicam diretamente para si, dizendo: bem, se Jesus fez essas coisas, ele também vai fazer um milagre que eu preciso. Vai resolver o meu problema de saúde, financeiro, etc. Olha só, como eu mencionei antes, nós precisamos pensar se Marcos, ao relatar esses acontecimentos, tinha a intenção de transmitir essa mensagem. Nós precisamos olhar com muita atenção para o texto, então, para vermos a intenção do autor ao nos contar essas narrativas. Então vamos lá. A primeira narrativa, capítulo 4, verso 35
ao verso 41. Vamos ler. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa primeira narrativa é incrível. Perceba como Jesus resolveu aquele problema que estava afligindo. Então, os discípulos, eles estavam atravessando o mar em um barco, de repente, então vem a tempestade, e aí então o barco ele já estava prestes a naufragar, e Jesus, de acordo aqui com o texto, estava dormindo tranquilo, sossegado, e aí os discípulos então o acordam com toda aquela aflição: mestre, você não está vendo que a gente está quase naufragando? E Jesus então se levanta e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. É muito interessante a pergunta que se decorre disso aqui. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, essa é uma pergunta que ecoa até os nossos dias. Percebamos o que ela significa. No Antigo Testamento nós temos uma narrativa muito semelhante a esta, que é a narrativa de Jonas. Na ocasião, Jonas também dormia dentro de um barco que estava prestes a naufragar por conta da tempestade. Diante desse eminente naufrágio, os marinheiros descobrem que Jonas era um profeta do Deus Altíssimo e que o problema seria resolvido se Jonas fosse atirado ao mar, o que de fato aconteceu. Mas perceba a diferença para essa narrativa. Nesse caso, no caso de Jesus, ele não fez um ritual de magia suplicando a Deus ou as forças da natureza que parassem. Nem mesmo repreendeu demônios que supostamente estavam agindo na natureza. Não. Ele dá ordem e a criação o obedece. Para onde a narrativa está querendo nos levar? Esse é o mesmo qual Moisés em Gênesis capítulo 1, verso 9 afirma: e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. É isso mesmo. Na ocasião que relata Marcos, no capítulo 4, verso 35 em diante, estava ali o Deus Criador que se fez homem. O mesmo que fez os mares tem poder para dar ordem a eles. Então a resposta para a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta é: ele é Deus. É esse o caminho que Marcos está nos levando, é isso que ele quer que nós venhamos a enxergar a partir dessas narrativas. A segunda narrativa, capítulo 5, verso 1 até o verso 20. Vamos ler. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. A segunda narrativa, então, é a do gadareno que estava possuído por espíritos imundos, uma legião desses espíritos. Perceba que na descrição de Marcos, aquele homem morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias alguém podia prendê-lo. Ele andava sempre de dia, de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e feria-se com pedras. A situação daquele homem, perceba, era da mais profunda decadência humana. Sua escravidão espiritual chegou a níveis horrendos e da mais terrível situação de perda, inclusive da própria humanidade. O interessante é que, deparando-se com Jesus, diz o texto então que, vendo Jesus, ele correu e adorou-o. Aquele homem se deparou com Jesus Cristo, o próprio Deus, o Criador. Diante de Deus, o Criador, os demônios se prostram e reconhecem sua autoridade. E ele fala com Jesus, o chamando de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. É realmente impressionante. Aquele que ninguém podia prender, aquele que vivia como um animal errante, clamando nos montes, quando se depara diante do Deus Todo-Poderoso, ele se prostra. E aí continua a narrativa dizendo que ele rogava a Jesus que não enviasse para fora daquela província. O que isso significa? Bem, o inferno é lugar de tormento para os demônios. E eles clamam a Jesus que não os envie para lá. Perceba aqui a autoridade de Jesus. Os demônios estavam diante do juiz de toda a terra. E como tal, Jesus tinha a palavra final a respeito do destino dos demônios. Perceba ainda que os demônios queriam ficar naquela região porque era uma região de túmulos, morte, escuridão, dor, destruição. Assim eles se sentiam em seu próprio ambiente. Agora, por que Jesus permite que aqueles demônios então entrassem nos porcos? Eu não sei responder essa pergunta exatamente, mas eu acho que a narrativa ela pode nos indicar o caminho da resposta para essa pergunta. Vamos juntos ver. Os cuidadores dos porcos, perceba, vão à cidade e anunciam a todos. Eles vêm então e veem o homem completamente são. Jesus restaurou por completo a humanidade daquele homem. Perceba a sequência fantástica aqui do texto. Ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo.
Queridos, estava ali aquele que disse em Gênesis capítulo 1, verso 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sim, estava ali aquele que havia criado o ser humano. Então ele tinha toda a autoridade para devolver a humanidade para aquele pobre homem. Qual foi a reação das pessoas ao verem tudo aquilo? O que nós esperamos? Bem, nós esperamos que eles tivessem se rendido a Jesus em fé, se prostrando diante do Senhor, não é mesmo? Mas não. A reação deles é surpreendente. Eles pediram que Jesus fosse embora. Por quê? Porque ao invés de se renderem em fé a Jesus Cristo, eles mandam Jesus embora. Jesus tinha tirado a fonte de lucro deles. Isso, para eles, era isso que realmente importava. Não importava que Jesus tivesse restaurado por completo aquele homem. Parece que aqui está o motivo de Jesus ter permitido que os demônios entrassem nos porcos então. Jesus estava confrontando os valores daquela sociedade. Isso também não acontece nos nossos dias? As pessoas têm até interesse em ouvir as histórias a respeito de Jesus e ficam maravilhadas, surpresas com seus milagres, mas quando isso afeta a sua maneira de viver, quando o Evangelho afeta a forma como pensam a respeito do trabalho, família, lazer, aí não. Aí já é radicalismo. Fora com Jesus. Não é? Não é assim mesmo? Agora perceba como a narrativa termina. A instrução para o novo homem era anunciar o que o Senhor lhe tinha feito. Sim, o próprio Deus encarnado havia devolvido a humanidade para aquele homem, e agora aquele homem poderia compartilhar quem é Jesus. Então, mais uma vez, Marcos coloca aqui a reação das pessoas. Preste muita atenção no final. Todos se maravilharam. Essa é a ação dos discípulos e essa é a reação também de todos aqueles que viram aquele homem ser restaurado. A terceira narrativa. Aqui está o texto da terceira e quarta narrativas que estão dispostas juntas. Então vamos ler por inteiro. Verso 21 do capítulo 5 até o verso 43. Diz assim: E passando Jesus outra vez um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está morta. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente.
e não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém. São duas narrativas de cura. A filha de um dos principais líderes da sinagoga e também uma mulher com fluxo de sangue. Perceba que Marcos traz a informação que Jairo era um dos principais da sinagoga. Aquele homem, Jairo, pertencia ao grupo que vinha se opondo a Jesus. São os mesmos que o recriminaram por ter dito que os pecados dos paralíticos estavam perdoados, lá em Marcos 2. Os mesmos que murmuraram contra ele por conta da questão do jejum e do sábado, Marcos 2, 18 e em diante. E são os mesmos que, com a cura do homem da mão ressequida, se reuniram para planejar o assassinato de Jesus, conforme Marcos 3. O que eu e você faria nessa situação? Com certeza eu diria: se vira agora, o problema é seu. Mas lembre-se, estava ali o próprio Deus, aquele mesmo que disse em Mateus 5,44: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, ele acompanhou aquele homem até onde estava a filha dele. No caminho, uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos foi ao encontro de Jesus. De acordo com o que ela havia pensado, ela procedeu e ela tocou nas vestes de Jesus e imediatamente ela sarou. Preste muita atenção na narrativa onde Marcos está querendo nos levar. Diz o texto que o poder saiu de Jesus. Isso é incrível. Ele não se ajoelhou e ficou horas pedindo que Deus efetuasse a cura. Veja o que Marcos está nos levando a ver. Jesus, ele mesmo é a fonte de poder. O mesmo que tem autoridade sobre o vento e o mar, autoridade sobre os demônios, é o mesmo que tem poder em si mesmo contra as enfermidades. Então, uma mulher com fluxo de sangue, portanto impura, ela revela fé em Jesus. As duas primeiras narrativas do mar e dos demônios terminam com os discípulos maravilhados perguntando: quem é Jesus? E com o povo surpreso com Jesus. Mas nenhuma dessas narrativas termina como esta da mulher do fluxo de sangue. Aqui nós temos alguém que creu, alguém que confiou que ele era o Filho de Deus e por isso ouviu do Senhor: Filha, a tua fé te salvou. Cuidado! Se pegarmos esse texto isoladamente, vamos achar que se tivermos fé, Jesus irá nos curar de todo mal. Querido, Jesus é Deus, está vivo e pode tudo o que Ele quiser. Se você tem pedido a Ele que cure de alguma enfermidade, não é errado. Continue a pedir e esperar que Ele o faça. Mas você precisa perceber também que não é isso que as narrativas estão querendo nos levar a entender. Marcos está querendo nos fazer ver algo muito mais importante. O quê? Quem é Jesus? Uma vez entendendo quem ele era, as narrativas nos desafiam a dar uma resposta a ele. Nós respondemos a ele apenas nos maravilhando? Nós respondemos a ele o expulsando quando ele afeta a nossa maneira de viver? Ou nós respondemos a ele tal qual aquela mulher que crê que ele é o Deus que se fez homem para trazer-nos redenção? A narrativa seguinte da filha de Jairo, veja novamente a questão da fé.
A orientação de Jesus é que Jairo apenas cresce. E o que acontece é surpreendente. Veja mais uma vez. Jesus não faz rituais, não evoca Deus, nem repreende espíritos. Ele simplesmente dá ordem à menina e a menina volta à vida. Por quê? Estava ali o mesmo que, de acordo com Gênesis 2:7, fez o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Jesus é o próprio Deus, que tem autoridade sobre a criação, tem autoridade sobre os demônios, tem autoridade sobre as enfermidades e tem autoridade inclusive sobre a morte. Essas narrativas, irmãos, são incríveis. Elas nos mostram que a ordem da criação foi alterada pela rebeldia do homem. Deus criou todas as coisas perfeitas, boas, mas o homem rebelou-se contra o próprio Deus. Em decorrência disso, a criação foi afetada pela maldição. Os demônios passaram a oprimir a humanidade, as enfermidades e a morte passaram a fazer parte do nosso dia a dia. É isso que Marcos está indicando. Em Gênesis 3, o pecado, ele mata o homem e a criação. E é por isso então que Marcos ele relata essas 4 narrativas. Nós vemos essas 4 narrativas expressando todo o mal que o pecado nos trouxe. Mas Deus, e Marcos aponta para isso, Deus em sua bondade não nos deixou abandonados ao nosso próprio destino. Deus se fez homem. Marcos então está nos mostrando por meio dessas narrativas que ao acalmar a tempestade, restaurar a sanidade do homem possesso, curar a doença da mulher e dar vida à menina, Jesus estava se revelando como o próprio Deus que se fez homem para realizar a sua obra de restauração da humanidade e de toda a criação. Jesus é Deus e por isso tem autoridade sobre a criação, os espíritos, as enfermidades e até mesmo sobre a morte. Esta é a mensagem dessas 4 narrativas para nós. Vamos pensar em algumas coisas mediante isso. Muito bem, gente. Que narrativas surpreendentes, não é mesmo? Elas impactam as nossas vidas ainda hoje. Eu gostaria de convidá-lo a, juntamente com os discípulos, responder aquela pergunta deles. Quem é ele? Quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Sim, quero encorajá-lo a, juntamente comigo e juntamente com milhares de pessoas ao longo da história da humanidade, a responder: Ele é Deus que se fez homem e se fez homem para nos redimir dos nossos pecados. Eu quero encorajá-lo a confiar unicamente em Cristo, em quem Ele é, para o perdão dos seus pecados. E eu gostaria também de encorajá-lo a pensar comigo mais uma coisa. Se você está passando por uma situação, um dado problema, seja questão de enfermidade, seja questão de problema familiar, creia que Jesus Cristo pode resolver este problema. Creia que Jesus Cristo ele pode curar você de sua enfermidade. Creia, sim, continue confiando e orando e esperando tão somente por Ele para a solução do seu problema. Mas lembre-se o seguinte, essas narrativas não foram escritas para que nós digamos, olha, assim como Jesus fez, Ele vai fazer hoje. Nós cremos sim nos milagres, mas não podemos aplicar o texto assim diretamente. Com isso eu quero dizer que existem igrejas que estão fazendo isso, pastores, líderes que estão fazendo isso, e eles dizem, olha, assim como Jesus, ele operou um milagre, hoje ele vai operar da mesma forma, então venham que aqui tem milagre. Cuidado com esses charlatões, cuidado com esses que dizem em nome de Deus que vai acontecer um milagre. Essas narrativas não foram escritas para isso. Essas narrativas foram escritas
para que nós creiamos não no milagre, que nós creiamos não na fé, não é fé na fé. Essas narrativas foram escritas para que nós creiamos em quem é Jesus. Jesus é Deus que se fez homem e veio nos redimir dos nossos pecados. Então, confie unicamente em Cristo Jesus, em quem Ele é e na obra que Ele veio fazer. Uma outra coisa que nós precisamos pensar diante dessas narrativas é que a igreja ela é a portadora desta mensagem. Essa mensagem que é Jesus é Deus e se fez homem e veio para perdoar-nos dos nossos pecados. Nós, a igreja, somos o povo de Deus que foi transformado por Ele e feitos testemunhas de quem Ele é. Não perca isso de vista. Nós não podemos perder de vista a missão da igreja, o propósito da existência da igreja, que é a proclamação viva de quem é Jesus e de sua missão entre nós. Então, diante disso, em qualquer circunstância da vida, mesmo em meio a pandemias, nós somos proclamadores de quem é Jesus. Onde quer que nós estejamos, onde quer que o Senhor tenha nos colocado, seja entre os parentes, entre colegas de trabalho, na universidade, na escola, lembre-se, nós somos proclamadores de quem é Jesus. Nós experimentamos transformação de vida, porque Ele é Deus e veio para nos transformar assim como o fez. Então, nunca perca isso de vista. Você é um proclamador de Jesus, o Deus que se fez homem para nos perdoar dos nossos pecados. Ficamos por aqui. Espero que esteja sendo abençoador para você os nossos estudos. Vamos continuar juntos no Evangelho de Marcos. Lembre-se de deixar sua pergunta se tiver alguma dúvida. Lembre-se de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá nós temos discutido em relação ao texto, nós temos crescido no estudo do Evangelho de Marcos. Então você pode entrar, ingressar no nosso grupo. Faça isso através do link aqui na descrição. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana, se Ele assim permitir.